Salve progressistas, eu sou o Clayson. Você que está aqui no canal já há algum tempo, é claro que você conhece Alan dos Santos, é claro que você conhece o Terça Livre. Durante muito tempo nós fizemos aqui uma live chamada Segunda Proibida, que era um resumo das loucuras que apresentavam os malucos, os lunáticos do Terça Livre, principalmente o Alan dos Santos. Aí a gente juntava todas essas loucuras durante a semana e fazia uma live chamada Segunda Proibida. A live existe inclusive até hoje, e aí eu sempre dizia, olha, se você não gostou da Segunda Proibida, fica tranquilo, nós temos a Terça Livre. E a ideia inicial era fazer um combate àquilo que depois veio a se tornar um dos principais veículos do bolsonarismo. A gente nem sequer imaginava que as coisas iam tomar essa proporção, porque, assim como o Olavo de Carvalho, o Terça Livre, que inclusive é formado por olavetes, né, fanáticos, seguidores do Olavo de Carvalho, a gente achava que tudo aquilo ia ficar num limbo, porque a loucura era tão grande, a insanidade era tão assim, amalucada, que você fala, cara, não é possível que as pessoas vão levar a sério o que esses caras falam. A verdade é que não só levaram a sério, como investiram pesado, jogaram muito dinheiro nesses caras, eles cresceram, eles acabaram se empoderando e depois disso, especialmente depois da eleição do Bolsonaro, a loucura foi gigantesca. Aí a insanidade tomou conta realmente. O Terça Livre, por intermédio do Alan dos Santos, eles tiveram um local exclusivo na posse do Bolsonaro, que esse local não foi destinado a nenhum veículo oficial, veículo que tem concessão pública, veículo que tem 100 anos de tradição. Todos esses veículos, né, a imprensa, ela foi colocada à parte, inclusive numa situação até precária, sem água, sem alimentos, sem um local adequado. E o Alan dos Santos teve uma entrada triunfal, ele teve acesso a locais onde nenhum setor da imprensa tradicional teve. Eles têm uma briga com a imprensa, né? Eles chamam a imprensa de extrema imprensa, como se fosse ruim você ser uma imprensa real, né? Muita imprensa. Eles também chamam de velha imprensa, velha mídia, e aí eles tentam colocar, assim como o próprio Bolsonaro, toda a imprensa num espectro. São todos comunistas, todos esquerdistas. Hoje eu vou falar para você sobre a atuação do Eduardo Bolsonaro na fuga do Alan dos Santos aqui do Brasil. Sempre pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente nunca pede dinheiro para você, mas a gente precisa da sua inscrição, a gente precisa do seu like. Por quê? Porque nós precisamos de ter voz. Nós queremos chegar em 2022 com voz, para que a gente possa combater o obscurantismo, não só do bolsonarismo, como dos extremistas e daqueles que querem enganar a população. O Terça Livre é um canal de propagação de mentiras. Não é à toa que eles perderam em primeira e em segunda instância quando eles processaram o Google para voltar a fazer parte do YouTube. Na verdade, o YouTube tirou, né, o Google, por intermédio do YouTube, eles tiraram o canal Terça Livre do ar, exatamente porque a proliferação de mentiras e mentiras muito importantes, muito graves, era assim, incontrolável. Eles chegaram a fazer uma dancinha, não vou repetir aqui, mas está aí amplamente divulgado na internet, caso você queira ter interesse em ter acesso a esse tipo de esgoto. Eles fizeram uma dancinha dizendo Covid é o baralho, né? Eu não vou falar o paravão, tá, cara? Ai... Covid é o baralho, entendeu? Mas é o palavrão que eles estão falando, né? E fazendo dancinha e zombando do Covid, como se não existisse o vírus. O tempo todo eles negaram a existência. Veja bem, eles negaram a existência do Covid. Depois de um tempo, aí eles começaram a trazer outras narrativas. Eles são anti-máscara, eles são anti-vacina, eles repetem um discurso que é um discurso oficial hoje do governo brasileiro, que é o discurso do Bolsonaro. Bolsonaro ontem, ele fez uma fala em uma dessas inaugurações dele, que mais parecem inaugurações de prefeito, não de um presidente, e ele fala, olha, não vamos ter restrição no país, não vamos incentivar, né? No caso dele, não vai adotar o passaporte da vacina. Ou seja, é um sujeito que sempre, o tempo todo, ele caminha contra a população, defendendo uma bandeira que é falsa.
é uma falsa bandeira, essa bandeira da liberdade. A liberdade, ela não está acima, o conceito de liberdade não está acima da vida, não está acima do conceito da vida. Você não vai exercer a sua liberdade se você estiver morto. Então a liberdade, ela não está acima. Então, o que a gente tem visto, na verdade, dentro do bolsonarismo, e aí a gente tem o Terça Livre como um exemplo clássico do que é a loucura desse bolsonarismo, é a morte. Diretamente isso. É exatamente por isso que nós estamos com esses 600 mil mortos. E o que ocorre? O Alan dos Santos, por 3 vezes ele teve a Polícia Federal na casa dele. Aí ele faz aquele drama, ele fala um monte de coisas que as pessoas acham, oh, puxa vida, né? Os defensores, invadiram lá a casa dele, como se ele fosse um santo, como se ele não estivesse fazendo nada, como se ele fosse Santos, né? Santos só no sobrenome. Na verdade, o que ele faz é instigar a população ou seus seguidores contra as instituições, ele quer a quebra da democracia, ele quer o fechamento do STF, ou seja, o que ele fala, na verdade, não é uma questão de liberdade de expressão, ou como os bolsonaristas gostam de falar, é o crime de opinião. Não, isso não é uma opinião, isso é um crime, é um crime. Então, a grande verdade é que eu não posso xingar você de todos os nomes e acusar você falsamente, ou falar para você que você é um bandido e coisas assim, e depois, quando você vai tentar de alguma forma se defender dessas mentiras, eu dizer, não, eu tenho direito à opinião. Não, mas como assim? Que opinião é essa? Você vai dizer publicamente que eu sou um bandido sem que eu seja, sem que eu tenha cometido um crime? Isso não é liberdade de opinião, isso é crime. E existe dentro das nossas leis esses crimes tipificados. E o Alan dos Santos, ele está sendo investigado, ele foi investigado exatamente pelo cometimento de crimes. Ele está dentro de 2 inquéritos, mas o principal, o inquérito das fake news e também o inquérito contra a democracia, né, o inquérito dos atos antidemocráticos, eles, na verdade, causam um desequilíbrio na sociedade que é, em primeiro momento, completamente desnecessário e, em segundo momento, não contribui em nada para o país. Então, eles levam o país para o buraco e, muitas vezes, esse buraco é o buraco de uma cova. Então, quando a gente percebe que a situação estava complicada pelo lado do Alan dos Santos, ele então foge do país. Muitas pessoas estão dizendo, não, mas não tem como ele fugir do país, porque na verdade ele não estava sendo procurado ou coisas assim. Na verdade, o próprio Alan dos Santos, em uma live com a Bia Kicis, ele usa esse termo, eu tive que fugir do país. E aí ele passa algumas informações falsas para não fugir do habitual. Ele passa informações e diz, olha, tive que fugir do país, mas só estou passando essas informações porque eu estou fora do país agora. E o que chega, então, a todos nós, por intermédio de uma reportagem da Folha de São Paulo, são trechos, e isso é importante ressaltar, trechos da Polícia Federal, de investigações da Polícia Federal. Esses trechos, então, são levados no âmbito da CPI e lá, então, eles chegam até a imprensa, no caso até a Folha de São Paulo, trazendo uma conversa entre o Eduardo Bolsonaro e o Alan dos Santos, para que o Alan dos Santos, então, pudesse fugir do país e ter, como ele está até agora, né, ter esse espaço nos Estados Unidos. A grande verdade é que o fato dele estar lá nos Estados Unidos não garante muita coisa. Ele pode ser deportado. Numa situação mais complicada, a gente tem condições de pedir a deportação, ele vem para o Brasil e pode ser preso aqui. O que ocorre, na verdade, é que, em função, inclusive, da própria pandemia, nós tivemos aí um certo atraso nesse inquérito. A própria CPI das fake news, ela foi um pouco abafada, temos agora essa CPI da Covid, né? Então nós estamos com essa situação no Senado, a CPI das fake news, então ela abafou um pouco, ela diminuiu um pouco, e com essa história toda ele tem ganhado assim, um certo tempo
tempo, vamos colocar assim, para que ele possa ficar impune nos Estados Unidos. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente percebe essas ligações. Agora, recentemente, nessa última visita do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, ele se encontrou com Alan dos Santos. E a gente percebe que essa ligação do Alan dos Santos com Bolsonaro, especialmente com os filhos do Bolsonaro, e mais ainda especificamente com o Eduardo Bolsonaro, e talvez até com o Carlos, em função do gabinete do ódio, ela ainda continua. Nessa reportagem na Folha de São Paulo, eles interceptam uma conversa feita pelo WhatsApp. Na conversa, o Eduardo ele manda uma mensagem para Alan dos Santos dizendo o seguinte: Alan, me passa o passaporte, seus filhos, sua esposa, o que você precisa. 2 minutos depois, o Alan dos Santos pergunta para ele: ok, passaporte só eu tenho. Minha esposa, o passaporte está expirado. E Trump está ligando para seu pai às 17 horas. Olha a informação que ele passa. Trump ligando para o Bolsonaro. Depois, num outro momento, o deputado federal, o Eduardo Bananinha, ele afirma: preciso do número do protocolo desses atendimentos para passaporte e para quando está chegando a retirada do passaporte ou ida para tirar a foto. Enfim, uma ida à Polícia Federal. Alan dos Santos, então, afirma que as informações estavam no computador apreendido. Estava tudo no celular ou no computador apreendido, ele responde para o Eduardo. Aí, no dia 2 de junho de 2020, ele encaminha os números dos protocolos e também os nomes. Já no dia 4 de junho, ele complementa o comentário com os dados dos protocolos. Aí ele pergunta: viu isso aqui? Que são os dados que ele manda para o Eduardo Bolsonaro. E aí, no dia 8 de junho, ele faz uma cobrança. Fala, Duda. Alguma novidade da Polícia Federal? Então, o que ocorre, na verdade, em resumo com essa conversa? Fica claro que o Eduardo Bolsonaro, ele estava, ou está, né, mas nesse momento aqui, ele estava utilizando o fato de ser filho do presidente para ter acesso à Polícia Federal, para ter acesso a investigações e para, de alguma forma, facilitar a saída do Alan dos Santos para os Estados Unidos. Não só isso. Ele organizou essa saída, havia, inclusive, naquele momento, impedimento para que brasileiros entrassem nos Estados Unidos. Nós estamos falando de um momento de pandemia, então havia alguns impedimentos. De alguma forma, isso não serviu para o Alan dos Santos, porque ele entrou nos Estados Unidos, permanece lá até hoje, e a gente percebe eles utilizando todo o aparato do Estado para beneficiar o Alan dos Santos. É isso que nos revolta, porque, na verdade, o que a gente está percebendo dentro dos familiares da família Bolsonaro, a gente percebe que eles utilizam o Estado como se fosse um puxadinho. Ontem, se você não viu o vídeo sobre a Michelle Bolsonaro, veja esse vídeo. Vou deixar o card aqui, ó, aqui para você. Dá uma olhada neste card para que você possa ver o vídeo, se você não viu o vídeo de ontem da Michelle. E você vai perceber como que eles agem de maneira criminosa. Na verdade, é um crime. A Michelle, por exemplo, ela manda diretamente da própria assessoria dela, né, a primeira-dama, dentro da sua assessoria, tem toda essa documentação, ela manda uma comunicação para o presidente da Caixa para que pudesse liberar empréstimos com juro baixo para seus amigos, para pessoas próximas. E não são qualquer empréstimo, não. É empréstimo de mais de R$500 mil, tem empréstimo de R$618 mil, uma grana razoável. Então eles entram nessa situação de uma forma completamente, eu considero, criminosa. Esse dinheiro não é do Bolsonaro, não é sequer do presidente da Caixa. Então, eles entram nesse aparato do Estado como se fosse um puxadinho mesmo, né? Como se fosse uma rachadinha a mais. Nesse caso aqui do Alan dos Santos, nós temos então essa situação do Eduardo utilizar o aparato do Estado, Polícia Federal e tudo mais, para liberar a saída dele daqui do Brasil. É claro que a gente quer muito, gostaria muito que o Eduardo Bananinha, o Eduardo Benoninha, pudesse responder juridicamente para isso. Porque isso é ilegal. Se ele realmente utilizou a Polícia Federal ou qualquer outro órgão para facilitar a saída de um sujeito que está diretamente investigado aqui no Brasil, com inquérito no Supremo Tribunal Federal, 2 inclusive, que está sendo arrolado como réu em uma série de situações em que ele comete crimes e crimes que levam pessoas à morte. Se isso tudo está acontecendo, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui, em primeiro momento,
quem são os envolvidos nessa história, porque aqui nós estamos falando de 2 personagens, mas quem lá dentro da Polícia Federal está favorecendo isso? Ou de qualquer outro órgão de expedição aí, de passaporte, ou documento, ou coisas assim. Quem de fato está cuidando dessa situação? Nós sabemos que para entrar nos Estados Unidos, naquele momento, você tinha que ter um passaporte especial, né? Um passaporte diplomático, assim como aconteceu com o Weintraub, que foi para os Estados Unidos também no momento de pandemia, e foi para lá com um passaporte especial. Então, o que está acontecendo nessa história toda? Nós temos uma série de perguntas a serem respondidas e vamos acompanhar. Vou trazer aqui para você, na medida que a gente tiver mais informações, trazendo para você todos os detalhes. Eu vou deixar aqui na descrição a reportagem completa para você acompanhar tudo o que aconteceu nesse caso, sempre pedindo para você, dê o like no vídeo, por favor. Se você que chegou até o final do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê essa força aqui pra gente, porque nós vamos continuar informando a você. E, por favor, escreva aqui, eu quero saber o que você pensa dessa loucura toda. A gente se encontra numa próxima.